o Toguro era um cara que, quando eu olhava, não era um cara que eu queria estar do lado, mas se perdeu em um momento da carreira, né? Levou a carreira dele para um conteúdo muito mais sexual. Ei, você que sofre com as dores articulares, para você que pratica alguma atividade física regularmente, manter a saúde das articulações é essencial. É frustrante treinar com algum tipo de dor, ainda mais nas articulações. Isso influencia na performance do nosso treino. E pensando nisso, trazemos o colágeno tipo 2, o Pro Maximum Alivio. Ele age diretamente nas articulações, ajudando a reduzir a inflamação, melhorar a flexibilidade e também promover uma regeneração dos tecidos. O link do produto na descrição do vídeo. Próximo, Gu. Esse cara aqui. Toguro dos bares. Essa língua tem sapinho, velho. Essa língua tem sapinho, cara. Cara, o Toguro é legal, porque eu, como o cara do old school aqui, não tenho muitas papas na língua. Então, o Toguro era um cara que, quando eu olhava, não era um cara que eu queria estar do lado, mas era um cara que eu admirava, porque o cara sabe trabalhar, velho. O cara sabe construir história, sabe fazer dinheiro, né? Então, quando eu olho um cara, não adianta você olhar o cara ali e falar, peraí, eu não queria andar com esse cara porque esse cara não tem nenhuma qualidade que me sirva. O Toguro tem inúmeras qualidades que servem para qualquer pessoa, para tê-lo do lado. Então, é um cara empreendedor, é um cara que saiu do nada e construiu um império, ajudou muitas pessoas a construírem sua própria história, revelou vários atletas, né? Apesar dele não ter ali um sucesso como atleta, é um cara que leva aí o fisiculturismo como estilo de vida, que gosta muito do esporte, se perdeu em um momento da carreira, né? Levou a carreira dele para um conteúdo muito mais sexual, e isso acabou pesando, né? Então o Toguro ele teve um momento de baixa aí, né? Perdeu muitos seguidores, muitas pessoas pararam ali de acompanhar a história do Toguro porque ele tinha ali perdido, né, a essência que fez ele crescer, que é esse gosto pelo fisiculturismo, que é essa vontade de ter um físico melhor, por mais que ele não consiga atingir, mas ele é o reflexo da maioria das pessoas que praticam musculação. Amam treinar, não amam treinar todos os músculos, têm os seus músculos ali de preferência, treinam os músculos de preferência, então peito e bíceps e costas é o que o Toguro treina, a perna ele não treina mesmo. Na ideia dele, na teoria dele, usou calça, tá tudo certo, ninguém vai ver as pernas. É isso aí, né? Não gosta de fazer dieta e gosta de pegar sua baladinha aí quando pode. A maioria aí vai se identificar com esse perfil. Sim, vivendo, né, irmão? É o cara que está vivendo. Então hoje o Toguro ele desfruta aí de tudo que ele trabalhou na vida. Como o foco dele não é competição, cara, ele está mais do que certo. Sim. Né? E aí eu era um cara que eu não andaria com o Toguro se fosse o Júlio do Velho Testamento. Né? Porque o Júlio do Velho Testamento era o cara que era antinovela, que não entendia o que é marketing, não aceitava o que é o mundo, o que o mundo se tornou hoje e o que a internet fez com o mundo. Então, a partir do momento que eu consegui entender e enxergar o quão genial o perfil do Toguro, o perfil do Renato é para o crescimento do nosso esporte, eu passei a admirar e, com certeza, é um cara que eu não queria só para dividir a minha juventude, não, cara. Tanto ele quanto o Mau são caras que eu quero dividir a minha juventude até a minha velhice. São caras que eu não queria tirar do meu lado, não. Pode ter certeza Que disso. legal, irmão. Julião, você falou sobre... Desculpa te interromper. Você falou sobre essa... querendo ou não, vejo como divisor de águas, se aceitar essa questão do marketing, do todo o trabalho que hoje vocês fazem na internet. E, hoje você vive uma nova fase da sua vida com isso. Exato. Né? Eu entendi como é que funciona o game, né? Então você tem que ali se adaptar ao que está acontecendo no mundo. É uma questão de atualização, senão você fica velho. Sim. Ou ficar velho é um estado de espírito. Então é não aceitar que tem gente nova chegando, tem gente boa chegando. Você pode ser um cara bom, você não precisa se tornar um cara ruim, mas você tem que entender que tem gente boa chegando. Então usa-se ao seu favor, né? Faça elos, faça alianças.
são importantes para o crescimento pessoal de qualquer pessoa. Então, quando eu entendi que por mais que eu fosse bom no esporte, que por mais que eu fosse bom como treinador, eu me resumia a isso. Eu não entendia de marketing. Na época eu tinha um ótimo salário, mas eu tinha um ótimo salário de atleta. E aí quando eu fui entendendo que o atleta ganha bem, mas o influencer ganha mais, eu falei, não, cara. Opa. Por tudo que eu fiz pelo esporte, eu também quero a minha fatia do bolo. Eu não quero que é de ninguém, mas eu quero a minha fatia do bolo. E eu vou trabalhar para ter essa fatia. O que eu preciso mudar para ter essa fatia? E aí eu comecei a fazer essa leitura. E aí eu comecei a observar o Renato. O primeiro cara que eu observei foi o Wander, que foi contratado na época da antiga empresa, né? E o Wander era um cara que já parava o rolê. Inclusive o Toguro era fanático pelo Wander, porque o Wander era o Toguro daquela época. Né? Então o Wander e o Scarpelli foram os primeiros influencers assim, que a gente viu que saíram da bolha e que tiveram seu reconhecimento ali na sua época. O Wander se perdeu, não deu continuidade no trabalho, foi para outra área. Cada um tem a sua opção. O Wander optou por isso, ele não quis mais. Né? O Scarpelli sumiu, agora está voltando aí, faz uma outra aparição, mas sem tamanho peso da influência que ele tinha antes, porque se o cara ele não fica alimentando a internet ali todo momento com a sua imagem, a imagem dele acaba se perdendo. Né? Então o Scarpelli agora ele tem que fazer um trabalho, assim como o Toguro, de reconstrução dessa imagem forte que ele possuía antigamente. E aí a gente tem o Léo Stronda, né? Que foi o cara que fez o Jô Soares 11:30 versão maromba, que era o Fábrica de Monstros. Né? Então era o cara que sentava lá, colocava a canequinha e apresentava os atletas para o mundo virtual, coisa que não acontecia. Né? Então esses caras aí foram divisões de água que foram fundamentais para o esporte chegar aonde chegou. E aí quando você pega esses pilares aí, na sequência, veio o cara que, na minha opinião, é o cara mais estrategista de todos, que é o Renato, que observou como o Wander trabalhava, como o Scarpelli trabalhava, como o Léo Stronda trabalhava, como o Toguro trabalhava, pegou o que cada um tem de melhor, juntou com a astúcia dele e montou o maior influencer do Brasil. Esse é o Renato Cariani. Então, são caras aí que, se você tiver ali um pouco de inteligência emocional, você vai usar como referência para poder te dar o norte do que você deve ou não fazer para poder crescer na rede e, consequência, ter o seu merecimento a melhores oportunidades, a melhores salários. Então, esses caras são caras que realmente mudaram aí a história, a direção e fizeram o esporte crescer e chegar onde está hoje. Em todos os aspectos, tanto na indústria alimentícia, né, com a suplementação, na indústria da suplementação, como no setor de maquinário, com o aprimoramento e o crescimento, onde já se viu, cara, as máquinas da Cimerian hoje. Sim. Total Health, outras empresas brasileiras aí, que são máquinas tipo exportação hoje. O Brasil exportando máquinas. O próprio Joel, cara, mandando máquina para Oxigênio. Onde já se imaginou isso? Então são coisas que hoje estão acontecendo que há 10 anos atrás eu jamais acharia que iria acontecer. Tudo graças a essas pessoas que passaram a divulgar amplamente a nossa modalidade. Em consequência disso, foi criado CT, foi criado máquinas melhores, suplementos melhores, com padrão americano, com matérias-primas importadas. Sim. Hoje, antigamente você falava muito, né, de suplemento importado. Hoje você não fala mais. O produto nacional atende igual, sem dever nada para o produto americano. Por isso que os salários aumentaram, né, e o faturamento dessas empresas também. Muito bom. O esporte cresceu tanto, né, Júlio? Tá tomando uma proporção muito grande, que nem você falou. Há 10 anos atrás não imaginaria estar assim. E eu lembro até hoje, né, foi recente, quando o Coleman veio aqui, tu tava ali no Smith, Nossa, assim, ó, olhando, sozinho, mano. Eu falei, Julião, quem diria, né, mano? Qual era a chance
do Coleman estar na sua academia, cara. Tipo assim. E aí me remete todo aquele velho tempo, cara. Eu vi quando o Ronnie Coleman veio pra cá, acho que foi em 2003, 2004, cara. No auge dele, na época que ele estava ainda pela BSN, ele fez uma palestra na loja do King, na Quality, na época. E eu fui nessa palestra, cara. Ainda fui com o Bambam. Olha. Bambam foi nessa palestra. Eu lembro que ele chegou com a polícia, né? Com as viaturas, cara, ele desceu. Meu Deus, cara. O homem que mais se assemelhou a um gorila que eu vi na minha vida foi o Ronnie Coleman. Ele parecia um gorila, cara. A massa muscular dele, a forma, a densidade, a vascularização. É tudo coisa que eu nunca vi em um outro ser humano. E era uma coisa que era muito impossível você ter um atleta daquela magnitude no país. Depois disso veio o Dorian Yates, veio o Brandon Curry. Cara, veio tanto Mr. Olympia aqui já para o país. Ficou tão fácil de você ter essa comunicação que antes era impossível. Sim. Tudo graças à internet. Então, se o cara ele não tiver aberto ali, principalmente o old school, não está aberto a essas novas informações, a esse novo mundo, ele vai estar fadado ao fracasso. Não dá mais para atender como antigamente. Então o próprio Furrife, né, do nada voltou assim. Não dá para pensar mais em atender o pessoal do bairro, o pessoal da cidade. Não, cara. Você tem que atender o pessoal do país, você tem que atender o pessoal de fora do país. O mundo está globalizado. E se você não globalizar, a sua tendência é sempre viver dentro de um aquário, nunca ir para um oceano. Tá, porra, toma. Segurando. Mas é verdade, o Julião é prova. Então é isso aí, galera. Caso tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, clicar no botão curtir e ativar as notificações para nunca perder um novo vídeo. Link do podcast completo na descrição do vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima.